No vídeo de hoje eu vou te ensinar um bolo gelado de mousse de chocolate branco super cremoso e molhadinho que derrete na boca. Eu já testei muitas receitas para encontrar um bolo de chocolate branco que fosse delicioso, mas a maioria dessas receitas é muito doce ou muito enjoativa. Só que o bolo de hoje é perfeito. Ele leva uma massa branca bem fofinha e uma mousse de chocolate branco cremosa e muito aerada que tem um sabor delicado e que desmancha na boca. E o melhor, esse recheio não vai ao fogo, acredita? Prepare-se para se apaixonar! E se você gosta de doces e sobremesas deliciosas para fazer para a família ou para vender aí da sua casa, inscreva-se aqui no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Não se esqueça de deixar o seu joinha nesse vídeo e também de compartilhar com os amigos, porque isso ajuda muito o nosso canal. Agora vamos lá? Prepare a sua cozinha e vamos para a receita! Nós vamos bater a massa no liquidificador e vamos começar pelos líquidos. Eu vou colocar no liquidificador os ovos, o óleo, e aqui eu estou usando óleo de soja, mas você pode usar o óleo da sua preferência. O leite. E agora vamos bater por 2 minutos. Agora eu vou adicionar o açúcar e bater por mais um minutinho. Aqui eu estou usando açúcar cristal, mas você pode usar açúcar refinado se preferir. Em bolos batidos no liquidificador, não tem problema usar açúcar cristal, porque ele vai ser triturado junto com os líquidos à medida que a gente vai batendo. A primeira etapa está pronta e a textura é essa aqui. É uma massa bem líquida mesmo, não se assuste. Agora eu vou transferir os líquidos batidos para uma tigela. Agora eu vou peneirar farinha de trigo. E vou mexer com o fouet para ficar tudo integrado. Se você quiser, pode usar a batedeira, que também funciona super bem. E aí eu vou adicionar fermento em pó e mexer novamente até que a massa não fique com nenhum gruminho, com nenhuma bolinha de farinha de trigo e também de fermento. Essa massa é muito fácil de fazer, muito saborosa e pode servir também como base para outros sabores de bolos. A massa está pronta e a textura dela é essa aqui. É uma massa um pouco mais líquida mesmo, como todas as massas à base de óleo. Agora nós vamos preparar a nossa forma e para assar o nosso bolo eu estou usando uma assadeira de 20 por 30 centímetros. Ela tem 5 centímetros de altura e é importante que você use uma assadeira desse mesmo tamanho para que a sua massa não fique nem alta demais e nem baixa demais. Eu vou usar desmoldante nas laterais da forma e também no fundo. Estou usando o desmoldante industrializado, mas você pode também usar a forma untada com manteiga e enfarinhada ou então o desmoldante caseiro. A gente tem receita dele aqui no canal. Eu vou desenformar esse bolo, então para ficar mais fácil eu vou colocar também papel manteiga no fundo da forma. E aí, agora que já está tudo pronto, é só despejar a massa na forma. Vou dar batidinhas na forma para retirar o excesso de bolhas de ar. E agora vou levar o bolo para o forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos 30 minutos ou até que ele esteja assado. Depois de 35 minutos no forno, nosso bolo está prontinho e você pode ver como ele é super fofinho. Acabei de tirar do forno. Para saber se está pronto, você pode pressionar com o dedo. Se o seu dedo não ficar marcado, é porque já está assado. Ou você pode fazer o teste do palito. É só colocar um palitinho no bolo e conferir. Se o palito sair limpinho, é porque o bolo também já está pronto. Você deve ter observado que o meu bolo ficou bem clarinho, né? Bem branquinho. Eu fiz isso de propósito, quero que ele fique branquinho desse jeito para eu não precisar retirar aquela casquinha dourada de cima dele. Se você quiser o seu bolo clarinho, mais branquinho assim também é muito fácil. É só cobrir a assadeira com papel alumínio antes de levar a forma para o forno.
Agora eu vou esperar o nosso bolo esfriar por alguns minutinhos antes de desenformar. Depois de 5 minutos, nosso bolo já esfriou um pouquinho e nós vamos desenformar. Eu vou colocar uma grade aqui por cima da forma e a gente vai virar. Agora eu vou retirar o papel manteiga e a gente vai esperar esse bolo esfriar completamente para cortar. Enquanto o bolo esfria, vamos preparar o recheio. Para ele eu vou usar chocolate branco e eu já derreti esse chocolate. E vou adicionar creme de leite. Agora vamos mexer tudo. Eu estou usando creme de leite com 20% de gordura, mas você pode usar o creme de leite da sua preferência, tá? O creme de leite de 17% funciona também nesse recheio. Esse recheio é muito fácil de fazer, não vai ao fogo e fica delicioso. O sabor do chocolate branco fica super aparente. Temos uma ganache de chocolate branco prontinha e olha a textura dela. Agora eu vou reservar essa ganache e enquanto isso vamos bater o chantilly. Estou usando o chantilly bem gelado, mas você pode usar nata também se preferir, certo? E agora é só bater com a batedeira até que o chantilly fique bem firme e estruturado. O chantilly chegou ao ponto que é quando ele está grudando nos batedores e também formando um buraco aqui no centro da tigela. A textura que a gente quer é essa aqui, um chantilly bem firme, bem airado. Agora eu venho adicionando a ganache aqui no nosso chantilly. A ganache já esfriou, tá? Ela está em temperatura ambiente. Coloco a primeira parte, misturo. Coloco o restante da ganache. E misturo tudo até virar um creme bem homogêneo e não ficar nenhum pedacinho de chantilly. Se você quiser, pode usar um fouet para ajudar a misturar tudo. E é só isso. Nosso recheio de mousse de chocolate branco já está prontinho. Ele fica um pouco mais líquido, a textura é essa mesma, não se assuste. À medida que esse recheio vai descansando na geladeira, ele fica mais firme e mais estruturado. Olha que delícia! Agora vamos reservar o recheio. Nosso próximo passo é fazer a calda para regar o bolo. E para ela eu vou usar água e leite condensado. Agora é só misturar tudo. E a calda está prontinha. Vamos para a montagem? Eu começo cortando o nosso bolo ao meio. Nós vamos fazer 2 fatias. A gente vai girando o bolo para ficar mais fácil fazer esse corte. Não precisa ficar perfeito, mas o ideal é que as fatias tenham espessuras semelhantes. Cortei o bolo em 2 partes e agora nós já estamos prontos para a montagem. Eu vou montar o bolo na mesma forma que a gente usou para assar. Eu não vou desenformar esse bolo, mas se você for desenformar, precisa forrar a forma com um saquinho plástico para ficar mais fácil de desenformar depois. Coloquei essa parte primeiro na forma para que essa casquinha douradinha que a gente tem aqui não fique em contato nem com o recheio, nem com a cobertura. Isso atrapalha um pouco a estética do bolo. Agora eu vou colocar aqui na nossa forma a metade da calda. Eu quero um bolo bem molhadinho. E depois disso tudo, eu vou adicionar o recheio. Não esquece de guardar um pouquinho do recheio, que é para a gente decorar o bolo depois. Agora eu vou espalhando a ganache com a espátula. Eu quero um bolo bem recheado, então estamos colocando uma quantidade boa de recheio aqui no bolo.
O próximo passo é colocar a segunda camada de massa na forma. Eu virei o bolo e coloquei o topinho em contato com o recheio. Vou pressionar um pouquinho e colocar a calda. Eu gosto de colocar essa parte cortada por cima, porque assim a calda penetra melhor no nosso bolo. Olha só que beleza de montagem! Agora que o bolo já está montado, é só colocar aquele restinho de recheio que a gente reservou, espalhar muito bem, cobrir com um saquinho plástico para essa cobertura não ressecar e levar para a geladeira por pelo menos 6 horas. Eu acabei deixando o nosso bolo na geladeira de um dia para o outro e agora ele está prontinho para decorar. Eu só vou retirar o saquinho plástico e você pode observar que o saquinho não gruda na cobertura. E para decorar o nosso bolo, eu vou usar confeitos de chocolate branco. Aqui eu estou usando os confeitos, mas você pode usar também raspinhas de chocolate branco, que fica uma delícia. E aí pode ser o chocolate da sua preferência. Pode ser o chocolate que a gente compra na barra de 1 quilo, ou podem ser os chocolates mais famosos também, comprados em barrinhas menores, como Galac, Laca, o que você achar mais gostoso. Esse bolo é delicioso, você vai se apaixonar. Agora que o bolo está pronto, eu vou cortar para te mostrar como ele fica lindo por dentro. O resultado é esse aqui. A massa é úmida e delicada, a ganache cremosa, airada e o recheio fica perfeito e muito bem definido. Olha que delícia de bolo! Esse bolo é super úmido, molhadinho e a textura da mousse de chocolate branco deixa tudo ainda mais gostoso. A textura da mousse é delicada, suave, derrete na boca. O sabor e a textura desse bolo deixam todo mundo com água na boca. Não dá para resistir. Eu deixei informações muito importantes na descrição do vídeo, então não se esqueça de conferir tudo lá depois que o vídeo terminar, hein? A descrição fica aqui embaixo do título. A validade do bolo gelado de mousse de chocolate branco é de até 5 dias e ele deve ser conservado na geladeira, porque quanto mais geladinho, mais gostoso ele fica. Ele também pode ser congelado por até 90 dias. E você pode fazer esse bolo para vender ou para comer com a família. Eu deixei as informações de rendimento, sugestões de valores de venda por fatia e sugestão de embalagens, caso você queira vender, aqui embaixo na descrição do vídeo. Então não deixa de conferir essas informações. Experimenta fazer esse bolo aí na sua casa, depois me conta como foi, porque eu tenho certeza que todo mundo vai amar. E aí, gostou do nosso bolo gelado de mousse de chocolate branco? Me conta que outros sabores de bolos você gostaria de ver por aqui. E se você quer conhecer outras receitas deliciosas, super práticas e o melhor, muito vendáveis, eu separei alguns vídeos muito especiais para você. É só clicar aqui na tela para assistir. Te vejo no próximo vídeo. Um grande beijo e até mais!